Cara, esse vídeo é forte demais, sério. Sempre que eu vejo, eu fico assim, é bom demais. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo da Senhorita Bira e esse vídeo foi um vídeo essencial pra mim e eu tenho certeza que também vai ser essencial pra você, principalmente se você for uma terráquea. Hoje a gente vai entender qual é a relação entre Marilyn Monroe e Jesus Cristo. Gente, parece que não tem pé nem cabeça, mas no final desse vídeo eu tenho certeza que vocês vão entender absolutamente tudo. Eu amo esse vídeo, por isso eu quis trazer aqui pra gente reagir hoje. Mas antes da gente começar a reagir, eu já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora lá? Marilyn Monroe é lembrada até hoje e outras celebridades do seu tempo foram esquecidas. Porque há crucifixos com Jesus Cristo em repartições públicas se o Estado é laico. O que significa dizer que alguém é feminino? Ler um trecho da Bíblia antes de começar a Assembleia Legislativa é um sinal de fé? O vídeo de hoje é Marilyn Monroe e Jesus Cristo. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. Agora quem tá melhor que nós é a Marilyn Monroe, tô errado. A mulher tá descansando em paz, lembrada até hoje, foto dela em tudo quanto é lugar, em camiseta, em porta-retrato, em tatuagem. E por quê? Vamos falar bem o português do povo. A mulher também não era beleza encarnada, não. Era bonita, mas também não era essa beleza toda pro povo fazer essa festa que faz, não. Ô, tô errada. A Madonna imita, a Nicki Minaj faz música, o povo não deixa em paz. O povo não deixa a mulher em paz. Faz 700 anos que ela morreu e faz música pra ela. O que ela tem que eu não tenho? O que eu sou mais escuro, eu faço umas coisas com a garganta que o povo gosta. Eu faço a coisa que o povo gosta. Eu já sei. Ela tem parte com o diabo. Ou eu tô errada? Não, ela é Illuminati, porque só pode. Porque é roqueiro que tem tatuagem dela no braço. É rapper que faz música pra ela. É pop, ela tem pacto com o capetão. A mulher tem pacto com o capetão. Imprime a foto da mulher em tudo quanto é lugar. É salão de beleza, é quadrinho de rua, a chaveiro, é almofada. Gente, veja só, a nossa conversa hoje vai ser mais densa, mais profunda. Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes do canal e eu preciso que você preste atenção porque nós vamos começar a pensar na celebridade como ponto fundamental da sociedade. Nós vamos treinar nossos olhos desatentos para a função primordial da celebridade. Hoje, nós vamos começar a pensar nisso. No vídeo anterior, conversamos sobre a primeira camada da personalidade da Marilyn Monroe, a camada imagética, a persona. Hoje, vamos para a Marilyn Monroe social, que se encontra, de certo modo, com Jesus social. Por isso, nosso vídeo se chama Marilyn Monroe e Jesus Cristo. Tudo bem? Eu poderia fazer com vocês um longo trabalho de historiografia, começando do momento em que a mulher era considerada um homem invertido no sentido anatômico mesmo. Poderia rechear esse vídeo de referência, citar a Grécia, o sexo reprodutivo, a Idade Média, a castidade e toda a misoginia travestida de proteção à espécie humana. Eu poderia falar sobre a invenção da heterossexualidade, sobre a distinção política na modernidade entre homem e mulher. E vocês diriam, meu Deus, como o Bira é inteligente, como ele é culto, quanto conhecimento ele tem, mas eu não estou aqui para isso. Ler livro acadêmico, qualquer um consegue, articular ideias não. Então, ler um livro não é entender o livro, né? Vem comigo. Quando alguém diz, você é uma mulher, está dizendo, você deve se parecer com isso. Por que Marilyn Monroe é colocada nas paredes dos salões de beleza? Porque ela é o arquétipo do que é ser mulher. Ela é o arquétipo, ou seja, o padrão a ser reproduzido de mulher nessa sociedade. Ou seja, quando a gente fala de padrão de beleza estético, a gente ainda está falando de Marilyn Monroe. Uma mulher branca dos Estados Unidos, heterossexual. Marilyn Monroe não inaugura a feminilidade, ela apenas é, por aleatoriedade, eleita a sua faceta. Isso é muito, muito poderoso e muito significativo. De todas as divisões existentes da definição de ser mulher, eu defenderei neste vídeo a definição de antes de Marilyn e depois de Marilyn. Muito bom, né? Até porque o nome do vídeo é Marilyn Monroe e Jesus Cristo, e ela tá fazendo isso de antes de Marilyn Monroe e Marilyn Monroe. Senhorita Bira, você é incrível. Não tem como falar que você não é maravilhosa, super culta, porque você é. Não por ela ter inventado ser mulher, não. Mas porque ela é o rosto que já foi consagrado de feminilidade. Ela é o resultado de um longo trabalho de construção de uma identidade ao longo das décadas.
A maquiagem, por exemplo, esteve presente ao longo da história com várias manifestações, ora usada por homens, ora usada por mulheres, ora usada pelos dois. Por exemplo, a maquiagem maori é usada por homens na hora da guerra, ou tô errada? A maquiagem na Europa foi usada em determinado momento por homens e mulheres da aristocracia. Os homens se maquiavam, passa-se base, passa-se blush, usa-se peruca. Mas quando vemos a história recente do século XIX para cá, tivemos um período de nenhuma maquiagem e a invenção, por assim dizer, da nossa forma de se maquiar hoje a partir do visagista e esteticista Max Factor. Contemporâneo ao Max Factor vem o rímel moderno apenas em 1917 com a Maybelline, a inventora desse tipo de produto. Nós necessitamos passar tinta nos cílios muito recentemente. E depois vem o pó, a sombra de uma cor só e daí por diante. E tudo isso vai estar manifestado em Marilyn Monroe. A gente já sabe que quando se diz seja homem, nós temos que perguntar: qual homem? O homem rococó francês que usava peruca, salto alto e maquiagem? O homem viking com seus cabelos longuíssimos? Quando se fala ela não se parece mulher, nós estamos falando de qual mulher? Da camponesa europeia com as mãos cheias de calo, sem quadris largos, porque nessa região é comum o corpo de triângulo invertido, ou seja, a mulher tem quadril estreito, como se fosse um homem, com unhas curtas e sujas porque trabalha na terra? Não, quer dizer, a gente nem precisa ir para a Europa, a gente pode falar aqui no interior de Minas Gerais, da mulher que trabalha colhendo coisas, colhendo planta, vamos dizer assim. Nós temos que pensar, a mulher, que mulher é essa? A mulher do escritório, com suas unhas esmaltadas, saias justas? Ou da mulher que colhe café? Quando nós falamos de ser uma mulher, nós estamos falando de uma mulher muito específica, numa sociedade muito específica. Nós não estamos falando da colhedora de café, da cortadora de cana, da boia fria, que nunca viu esmalte na vida, que tem o rosto marcado por sardas, que não tem o corpo feminino, que nunca viu feminilidade. Nós estamos falando de Marilyn Monroe. Nós estamos falando desse arquétipo, desse padrão de mulher, maquiada, com cabelo escovado. Esse é o ponto crucial que a gente não fala. Muito se fala da feminista do sovaco peludo, que o povo fala, eu tenho nojo da feminista do sovaco peludo, é uma feminista do sovaco peludo. Mas como se chama a depilação com cera quente nos Estados Unidos? Brazilian wax, cera brasileira. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Nós olhamos para ela e nós vemos depilação feminina. É algo natural? É algo que sempre esteve aí? Não. É algo que estava em absoluto desuso 30 anos antes de Marilyn Monroe nascer. Então nós temos que pensar sobre as naturalizações que nós fazemos. Nada é natural. Nada é natural. Eu acho que é a frase que a gente tem que levar pra vida no capitalismo. Porque nada é natural. Nos nossos gostos não são naturais. Nada é natural nesse sistema, porque tudo aqui é inventado de alguma forma pra gente comprar. Tudo. Olhos desatentos. Nada é natural. Nada está dado por uma divindade. Vamos ver algumas fotinhos dela aqui na nossa amizade. O que ela nos diz? O que esse signo nos mostra? Porque seria possível diferenciar o que é ser mulher antes de Marilyn a partir de Marilyn. Porque é isso que é ser mulher. Nós vemos a maquiagem no estilo que usamos até hoje, com o nascimento do DNA do gatinho ocidental, com a base, com o contorno de rosto para deixar a bochecha mais afunilada, o nariz mais delicado, o batom, o gloss, o pó compacto, a tinta de sobrancelha, os cílios postiços. Senhorita Bira está idêntica a Marilyn. A maquiagem está idêntica, porque é esse o padrão que a gente tem até hoje. Tem noção de que a mulher já morreu há séculos? É o nascimento do que é ser mulher até hoje. É o nascimento da maquiagem de hoje. Nós vemos um corpo depilado, nós vemos a superação das perucas do século XVIII, a superação da falta de preocupação com os cabelos que afeta todo mundo a partir da Revolução Industrial, para se chegar ao cabelo natural, tingido, com fixador, tendo sido preparado com shampoo, condicionador, gel, secadores, hidratantes. É por isso que a gente não pode olhar para alguém que a gente segue, algum influencer, e achar que, nossa, ele tá sempre lindo, perfeito, arrumado. A blogueira que você segue, que compra bolsas caríssimas, que tá sempre impecável. Por que ela tá sempre impecável? Ela tá sempre impecável ou aquilo tudo foi comprado de alguma forma? Foi comprado na mesa de cirurgia, o corpo, foi comprado na maquiagem, foi comprado nos tratamentos estéticos inúmeros que ela faz, foi comprado nos profissionais de saúde que ela tem pra fazer tudo pra ela, dos profissionais, entende? Aí é muito fácil estar sempre linda, né? Porque atrás
de tudo isso, tem um esforço de várias pessoas e um esforço que você muitas vezes não mostra nas redes sociais, né? Que você teve pra estar daquele jeito. E aí você cria um ideal de que a pessoa acorda belíssima, acorda... Não, gente. É aquele negócio, né? Bonita sazonal. A gente não precisa estar bonito o tempo todo, sabe? Isso é pressão estética em cima de nós mulheres, principalmente. Nós chegamos aos saltos altos finos que sempre estiveram com as mulheres. A gente sabe que não. É uma revista do século XX sobre um calçado tão antigo que, na verdade, foi feito para homem andar de cavalo. É natural que as mulheres andem com seus pés juntos, ou um na frente do outro, ou até cruzem os pés. Não, não é natural, mas tá aqui, tá em Marilyn Monroe, junto do movimento de quadril, enquanto caminha. Quando eu era criança me diziam, você tá rebolando, parece uma mulher. Que mulher? Essa! Rebolar enquanto caminha, movimentar os quadris não é inerente à mulher. E de onde vem isso? Marilyn Monroe. Ela inventou isso? Não, mas ela é colocada como o rosto da feminilidade. A boca carnuda que até hoje vai ter gente que paga para ter, os decotes, as unhas que devem ser mais longas, lixadas, esmaltadas por uma profissional manicure. O que nós estamos falando agora? Dinheiro. Marilyn Monroe Capitalismo. pertence ao momento da história capitalista em que é estabelecido o feminino contemporâneo. E a feminilidade é forjada, ela é feita. A feminilidade não parte de ser uma fêmea. Não, a feminilidade é comprada, é dinheiro. Aqui na nossa amizade gostosa, isso não me lembra? O Whindersson Nunes, ele fez um especial de stand-up para Netflix. Ele nos conta sobre sua noite de núpcias. Ele acabou de se casar, ele e sua ex-esposa, a Luísa Sonza, vão para o hotel. Ele diz imaginar consumar o seu casamento. Ele vai até o banheiro para se preparar. Quando volta para o quarto, sua mulher está tirando suas unhas postiças. Depois, ela tirou seus cílios postiços. Depois, ela tirou os apliques do cabelo. A essa altura, ele pensa, pronto, acabou a mulher, eu casei com Pablo Vittar? A plateia começa a rir muito. Ele conclui, eu pensei que ela ia desrosquear o periquito e me dar. O que ele nos mostra aqui, olhos desatentos. Ele é transfóbico. Vamos lá, a plateia riu. A plateia riu muito. Mas o que tem de reflexão para os olhos atentos? Eu quero que os olhos atentos aí na sua casa se manifestem. Eu quero que você tenha olhos atentos. Se manifestem olhos atentos. O que é isso? Se manifestem olhos atentos. Ele está nos contando que a feminilidade, a nossa feminilidade, é a partir de Marilyn Monroe. Antes não. Então a mulher camponesa no feudalismo na Europa, não. Nós estamos falando da Marilyn Monroe a partir nós estamos falando de ser mulher a partir de Marilyn Monroe. Nós estamos falando da Marilyn Monroe social. Nós estamos tomando essa mulher como base de alguma coisa maior. Nós estamos falando que a feminilidade, a nossa feminilidade não é natural, é comprada. A partir de Marilyn Monroe, ser mulher é dinheiro. A mulher, ela aplica lábio, a mulher, ela faz alongamento de cílios, a mulher, ela vai ao cabeleireiro, ela coloca cabelo, ela pinta seu cabelo. Ser mulher, a feminilidade, ela é forjada, ela é feita, ela é comprada a partir dessa mulher. Nada que está nesse rosto é natural. Nada que está nesse rosto é natural, é comprado, é adquirido, é capitalismo. Não à toa ele cita Pablo Vittar, que é um homem que compra feminilidade. Ele compra cabelo, ele compra cílio, ele compra pele, ele compra seio, ele compra bunda, ele compra cintura. Ou seja, ele compra feminilidade. E onde está representada esse ideal de feminilidade dessa sociedade que estamos inseridos? Em Marilyn Monroe. Quem é Oprah? Essa foi a última vez que essas palavras foram ditas. O que tem aí dentro? É a sua maquiagem. Você disse que é o quê? Oprah disse que não precisa pintar sua cara. Eu amo você do jeito que é. A Oprah não sabe como eu sou sem maquiagem, pô. E nem meu pai. Julius, meu amor, você sabe o que tem aí? Rochelle tá dentro desse saco. Os lábios dela, os cílios dela, a pele dela, o rosto, as unhas dela. Julius, eu não sei o que a Oprah disse, mas ela diz coisas muito perigosas, eu sei! E ao citar Marilyn Monroe, estamos falando de um momento da história estadunidense de pleno crescimento, os anos de ouro, desemprego zero, propaganda intensa da Guerra Fria, que era a briga entre o modelo de viver soviético comunista e o capitalista American Way of Life, o jeito americano de se viver. E tudo isso vai desembocar na imagem de Marilyn Monroe. Se não fosse ela, seria outra, mas se constrói um mito
mito atrás dessa persona específica que nos persegue até hoje. E nós estamos falando de uma sociedade industrial, de algum bem-estar social, o início do consumismo, as décadas dos boomers tão saudosistas, porque os números estavam ótimos, as propagandas diziam que estavam no país, melhor país, no mais alto padrão de vida de todo o planeta Terra. Não há jeito de se viver melhor que o jeito americano. Que padrão que é esse? Olha essa foto, cara, sério. É isso, entende? Esse é o jeito americano de lidar com as coisas. Os pretos trabalham enquanto os brancos usufruem do trabalho dos pretos. É assim. This is America, né? É daí que vem a ideia que pra gente é tão natural de que ter um carro, um aquecedor, um jardim, um emprego é um suprassumo do mundo, e não é bem assim. Não foi bem assim. Um tweet que eu gosto muito é esse que fala assim: por que tanta gente romantiza os anos 50? Calma lá, nós ainda temos milkshake e racismo. Tem uma cena de um filme da Marilyn Monroe que eu tentei muito encontrar para colocar aqui nesse vídeo, mas eu não consegui até agora. Talvez na edição eu consiga. Que um homem entra e fala: ela é tão bonita, ela é pálida. Nós estamos vindo de séculos de camponeses bronzeados, aristocratas sem cor. E Marilyn é linda porque ela é clara, ela é pálida. Como um corpo... Ela é branca. É isso que eu pergunto para vocês. Como um corpo pode juntar tudo o que aconteceu nos anos 50? É incrível. Ela é a síntese da Guerra Fria e do capitalismo ter vencido a Segunda Guerra Mundial. Ela é os Estados Unidos. Marilyn Monroe é os Estados Unidos. Marilyn Monroe é o capitalismo. Marilyn Monroe é o ser mulher. E é por isso que Lana Del Rey, de uma forma muito genial, vai teorizar sua própria persona, Lana Del Rey, da seguinte forma no poema Body Electric. Elvis é o meu pai, Marilyn é minha mãe e Jesus é o meu melhor amigo. Veja, uma das minhas maiores vontades é ser um escritor. E eu sou um desses escritores que tem prazer de escrever difícil. Eu gosto de escrever difícil, eu escrevo pedante, mas pra mim pessoalmente, no fundo do coração, aqui na nossa amizade, o fabuloso não é o pedante, o ousado difícil. Pra mim, quando eu vejo uma coisa genial, é o simples. Para os olhos desatentos, para quem não tem essa consciência, para quem não tem essa bagagem que eu estou trazendo para vocês hoje, nesse vídeo, que eu quero que você vá para sua casa, tenha essa bagagem, que essa mulher, ela é os Estados Unidos. Não é à toa, você sempre vai ver, ela cantou parabéns para o presidente dos Estados Unidos. Gente, isso aqui é muito profundo. A imagem de Marilyn Monroe Marilyn Monroe social é muito grande. Não é pouca bosta. Ela representa o que é ser mulher, ela representa o capitalismo, ela representa os Estados Unidos da América. Isso aqui não é pouca coisa. Madonna vai fazer a canção Material Girl, reproduzindo um clipe da Marilyn Monroe, que nós vamos falar sobre daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o clipe da Marilyn Monroe. Marilyn Monroe não fez essa canção, Marilyn Monroe estava só atuando, talvez ela não fosse o pensamento dela, mas ela é colocada como um símbolo. Por isso o vídeo chama Marilyn Monroe e Jesus Cristo, dois símbolos da nossa sociedade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para os olhos desatentos, Elvis é meu pai, Marilyn é minha mãe e Jesus é meu melhor amigo, pode parecer algo bobo, mas é muito, muito profundo. Quando a gente pega para ver, tem muita profundidade nesse texto, ou seja, Marilyn Monroe, já sabemos, é o ideal da mulher, do show business da sociedade ocidental capitalista. Elvis Presley é a sua versão masculina. Engana-se quem pensa que o homem chulo é bem quisto, não é? O homem também se cuida, passa gel em seus cabelos, usa roupa da moda, vai ao barbeiro, é construído pelo dinheiro também. Jesus Cristo vai aparecer também e não poderia faltar. Jesus Cristo vai aparecer também e não poderia faltar. Como diz Clóvis Bueno, Platão é a nossa forma de pensar o mundo, Aristóteles é a nossa forma de investigar o mundo e Jesus é a nossa forma de estar no mundo. Jesus, sendo Cristo ou não, fundamenta a civilização ocidental e está sob responsabilidade de Jesus o Ocidente inteiro. E quando nós pensamos sobre isso, fica mais fácil não só de entender o conservadorismo se opondo ao progresso secular dos anos, mas sim como uma elite que evidentemente teve acesso a todas as teorias que refutam o cristianismo, continua financiando a sua manutenção. Kafka nos dirá isso: Deus garante a ordem do mundo. O catolicismo primeiro estabelece a base moral que nos persegue sim em parte até hoje, e depois a prosperidade. A propriedade, o capitalismo vem do protestantismo. E quem tá dizendo isso? Gente, quem sou eu pra falar uma coisa dessa? Eu não sou ninguém, porque eu sou um cachorro de rua, caramelo abandonado. Quem fala isso é Weber.
Então, com a sutileza de dizer Jesus é meu melhor amigo, Lana Del Rey, a persona, está afirmando que ela é uma entusiasta da forma de viver ocidental, do sonho americano, da terra abençoada por Deus, com uma moralidade extremamente cristã. Engana-se quem pensa o contrário. Os Estados Unidos é um país extremamente cristão, fundado em bases cristãs e visto por si como abençoado por Deus, como exemplo para outras nações. E é com essa visão de que eles são os escolhidos por Deus para levar civilização pelo mundo, é que eles fazem guerra no mundo inteiro, é que eles intervêm onde eles acham bom, é que eles financiam genocídios em países do Oriente Médio, é que eles impõem ditaduras em países da América Latina. E é assim, essa é a democracia estadunidense, porque eles acham que a missão deles é levar civilização para o mundo inteiro. Quando hoje é debatida a questão do uso da máscara em locais públicos nos Estados Unidos, eu acho que era a Flórida, o povo democraticamente sobe ao púlpito para falar o quê? Vamos ver? Dá uma conferida. I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. And they want to throw God's wonderful breathing system out the door. You're all turning your backs on it. In the beginning, God formed man out of the earth and breathed his breath in him, and he became a living soul. Where do you derive the authority to regulate human breathing? What you say is Para de respirar, porra! the political dogma that they're trying to shove down our throats on every commercial and every store, and it's disgusting. Every single one of you that are obeying the devil's laws are going to be arrested. And you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. Humanity. Let me ask you all, do you believe you're God? Do you believe you can override God's divine plan for our lives? You're removing our freedoms and stomping on our constitutional rights by these communist dictatorship orders or laws you want to mandate. You can Regras comunistas que vocês querem impor para nós de usar máscara para não morrer. Então não usa. Então não usa. not mandate. You literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. It literally is killing people. Every single one of you have a smirk behind that little mask, but every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm gonna say that again. You cannot escape God. You did You cannot escape God, okay? not listen to we the people. I would die for that country. I would die for the Constitution. And you know what? You disgrace me. You know why? You did not listen to we the people. You made your decision. I haven't worn a mask yet. I'm not wearing it today. Besides, despite what you guys do up here today, I'm not wearing one tomorrow. I was born free. I will stay free. My rights come from God, not from you. I'm not wearing it. You're going to have to hold me down and put it on me. We are a nation of shared values of freedom, liberty, equality. We are home of the free, land of the brave. This is America, as someone else spoke. This is not Cuba. Ah, mas não é mesmo. Com certeza não é Cuba. We are not in a communist nation. Na sua casa você riu? Você achou eles doidos? Mas eles estão certos. O direito deles vem de Deus. E não é Ai, desculpa, é muito chapéu de alumínio pra mim. à toa a Constituição desse Brasilzão começa dizendo: nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição Federal. O país é laico, mas não é ateu, e não poderia ser. Nós fazemos parte da porção de terra no globo terrestre norteada por princípios de Jesus. Por isso Deus está na cédula de dinheiro. Ué, mas então veja, aquilo que Jesus disse sobre em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A gente joga fora? Sim, é a parte do veado para o inferno. Aí ele mantém, porque é Jesus social. É o Deus social, não é da religião.
Uma vereadora católica. Cara, esse vídeo é forte demais, sério. Sempre que eu vejo, eu fico assim, é bom demais. Deveria ser material obrigatório na sala de aula. Tainara Faria, do PT, causou polêmica em 2017 ao se recusar a ler trechos da Bíblia na Câmara de Araraquara. O regimento interno determina que parlamentares leiam trechos do livro. Veja só, gente. Vamos conversar sobre isso. Ela disse que ela é católica, ela vai até a igreja, enfim. Mas ela não podia fazer isso porque o Brasil é um país laico. Isso é um rito social. Essa leitura do trecho da Bíblia é uma leitura social, não é religiosa. A leitura da Bíblia não é sinal de fé, como também não é sinal de fé colocar a mão de uma testemunha dentro de um tribunal americano sobre a Bíblia. São ritos sociais, porque nós estamos dentro da parte do globo que está submetida sob o poder de Jesus. Qual Jesus? Jesus Cristo social. Qual Marilyn Monroe? A Marilyn Monroe social. Vocês entendem a relação que nós estamos fazendo hoje ou não entendem? Qual Deus deve ser louvado na nota de real? A ordem, o Estado, a propriedade, as ideias do mundo ocidental. O Jesus da Lana Del Rey, não criado por Lana Del Rey, mas ratificado por ela. E por que ratificado por ela? Ela canta, o dinheiro é a razão pela qual existimos. Nunca foi sobre Deus, foi sempre sobre a ordem. E aí a gente também consegue pensar como todo o sistema capitalista está pautado nesses signos que a Marilyn Monroe e que Jesus Cristo representam. Ou seja, de uma sociedade branca, de uma sociedade ocidental, não oriental, de uma sociedade que só aceita o Jesus Cristo, que é o Jesus Cristo cristão, e nenhuma outra variação de religiosidade é aceita, que tem preconceito contra pessoas que não são brancas, em geral. Então, toda a nossa sociedade capitalista também está refletida nos valores que a Marilyn Monroe representa, porque ela representa o capitalismo e os Estados Unidos, e os Estados Unidos pregam tudo isso, cristianismo, supremacia branca, essas coisas, né? Essa coisa legal. Foi sobre Jesus social, estamental, estatal, não religioso, não tem nada a ver com religare. A Lana, tadinha, não está falando sobre o proto-cristão que era jogado no coliseu e morria sem gritar, que não lutava para ser morto, que era abnegado porque o seu reino verdadeiro era do céu. Não, ela nos dá o tempo. Elvis e Marilyn. É um ritual puramente social, porque aquelas pessoas vão ler o texto da Bíblia e depois vão roubar a merenda de gente pobre. Vão roubar a merenda de gente pobre, então vai ler aquele texto da Bíblia, Deus vai ficar satisfeito? Jesus Cristo quer que você roube a merenda de gente pobre? Desviam dinheiro da prefeitura de Araraquara? Não quer, meu Deus. Então eles vão ler aquele texto da Bíblia, vai falar sobre Jesus ali na Bíblia, é só uma leitura. Ninguém tá gostando de Jesus, que se foda. O povo quer que Jesus morra, gente. Grita para os 7 mundos ouvirem Deus, pátria, família e liberdade, sem saber que esse era um lema fascista. Vai lá no Congresso defender que é pró-vida, e aí depois defende agrotóxico que gera abortos naturais em gestantes. Entende a hipocrisia dessa galera? De verdade, eu acho que se Jesus voltasse, quem ia ficar com Jesus era a bicha. Jesus não estaria do seu lado. Porque as pessoas que gostam de Jesus, que falam que gostam de Jesus, iam mandar matar Jesus de novo. Jesus mandava dividir o pão. Quem divide o pão é o comunista. O povo fala mal de comunista. Quem gosta de Jesus fala mal de comunista. Jesus falava que rico não entra no céu. As igrejas só falam sobre ficar rico. Que vem na primeira igreja só ficar rico. Jesus destruiu os comerciantes que estavam vendendo coisa na frente da igreja. Hoje em dia as igrejas vendem coisa dentro da igreja. O povo vende coisa dentro da igreja. Ou seja, que eu acho que se Jesus voltasse, quem ia gostar de Jesus era Pablo Vittar. Pablo Vittar que é a amiga de Jesus. Ou tô errado, quem ia mandar matar Jesus ia falar assim, não, é falso profeta. Eu acho que tenho essa impressão. Então o povo, esse Jesus que o povo fala... Jesus estaria, né, entre as prostitutas, travestis e trabalhadores. É Jesus social. Então vamos ler aqui a Bíblia pra gente roubar o lanche das crianças, as merendas das crianças. Roubar com a consciência tranquila, pelo menos, quando deitar aqui, ó. Pelo menos, né? Vamos ler aqui a Bíblia pra gente desviar o dinheiro da saúde. Deixa os velhos morrer.
Então lê o texto da Bíblia pra gente ler logo esse texto da Bíblia, Tainara, pra gente poder roubar melhor, pra gente roubar mais rápido. Vamos orar, vamos rezar antes de roubar pra gente ser abençoada mais fácil. É só, o povo quer que Jesus se foda. O grande português do povo é esse. Eu tô aqui pra falar a boa verdade, doa quem doer, gente. Não tem nada a ver com fé, Tainara, para de ser boba. Não tem nada a ver com fé não, minha filha. É só social. É só fazer social. Tá entendendo? É Jesus social, filha. Você não tá entendendo. Aqui, ó. Aqui no meu dedo. É Jesus social. É cruz. É só social, só. Tá bom, bebeza? Para de ser boba. Você para de ser boba, tá bom, bebeza? Eu vou continuar lendo ali no teleprompter. O crítico de música Carlo Marcos vai teorizar a persona do Elvis Presley da seguinte forma. Ele diz, é uma teoria muito parcial essa que diz que Elvis inventou o rock, principalmente nos anos 50 e 60, quando a indústria do rock explodiu e havia muito dinheiro em jogo. Elvis era branco, bonito, patriota. Patriota, quem era patriota? Olha aqui. De origem humilde. Em outras palavras, o sonho americano feito de carne. Ele era o único que podia convencer os pais a comprar essa moça do diabo aos filhos, além das poderosas emissoras de rádio e televisão. Elvis era uma marca branca de algo muito satânico, como rock and roll. Mas não, o rock, como quase todos os gêneros musicais duradouros, foi inventado pelos afro-americanos. Christina Aguilera, Amy Winehouse, todas as celebridades. Os anos 50 é romantizado, é revistado, é ressuscitado, porque é de onde vêm os fundamentos desses Estados Unidos que conhecemos. As drag queens se baseiam nessa época porque é a época de ouro. Se fazem séries sobre os anos 50 e 60. E é exatamente porque sentem esse saudosismo, essa nostalgia dos anos 50, que foram colocados como esses anos de ouro dos Estados Unidos, o auge do bem-estar americano, do bem-estar social, que até hoje tenta se fazer esse conservadorismo de tentar voltar com esses valores tradicionais. Entende de onde vem esse crescimento do conservadorismo nos últimos anos? Vem dessa crença de que antigamente que era bom, né? Antigamente que era bom, na época da ditadura que era bom. Gaio falou uma coisa hoje nos stories dele que é muito verdade, que a memória é uma coisa viva e ela tá sempre em disputa. E se a gente não disputar a memória das pessoas histórica pro lugar certo, ela vai acabar sendo cooptada pro outro lado. Aliás, a de Mad Men, uma frase que eu gosto muito. O que você chama de amor foi inventado por caras como eu para vender meia calça. Marilyn Monroe foi eleita, dentre uma série de outras pin-ups, para ser o rosto do American Way of Life, o jeito americano de viver, porque essa vendeu meia calça, viu, meu filho? Essa vendeu meia calça pra cá. Olha, se eu falar o português do povo aqui, eu vou até ser censurado. Ainda vem com esse lugar da mulher submissa, né? Da mulher com valores tradicionais, que é submissa ao homem, que, né... Como atriz de filmes de comédia, ela cantava. Quando nós nos deparamos com Diamonds Are a Girl's Best Friend, uma das maiores canções dela, nós também vemos uma manifestação importante da forma de se viver como um americano. Eu até tentei separar alguns versos dessa canção, mas a canção toda é uma espécie de manual para se viver nessa sociedade que nasce. Na verdade, não nasce, ela mas se estabelece, nasceu antes, mas se estabelece ali, junto de Marilyn Monroe. Vamos ver juntos? A canção diz... Os franceses ficam felizes por morrer de amor. Eles se divertem em duelos, mas eu prefiro um homem que viva e me dê joias caras. Nós estamos falando de uma sociedade baseada no consumo, em que, por exemplo, o filme A Procura da Felicidade vai mostrar, de Will Smith, vai mostrar a felicidade como um emprego em Wall Street. Vocês entendem isso? Em que o progresso vai ser ter um aspirador de pó, trocar de carro, é o conforto, o progresso, a cara que difere nessa visão o comunismo soviético do capitalismo americano dentro dessa Guerra Fria. O que é ter sucesso na vida para essa galera, né? Ter sucesso na vida é você ter uma casa, você ter um carro, é você ter um emprego, você ter o seu barco, a sua família tradicional, da sua esposa e os seus filhinhos, aquele comercial de margarina que corrobora com um monte de preconceitos, uma visão completamente europeia da sociedade que foi implantada na nossa cabeça na colonização. Então é uma mentalidade colonial que ainda vive e que respalda toda a nossa sociedade ainda em 2024. Vamos continuar. Um beijo na mão pode ser sofisticado, mas os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Um beijo pode ser grandioso, mas não pagará o aluguel do nosso humilde apartamento nem nos ajudará com as refeições. Nós estamos falando de aluguel. Nós estamos falando sobre necessidade, sobre a gentileza não importa numa sociedade que precisa de dinheiro para comer, para pagar remédio.
que as pessoas morrem se não tiver dinheiro para pagar um remédio. Você já viu o preço para enterrar um presuntão? É de cair o cotovelo. Ou seja, é uma coisa muito triste isso. A gentileza não se importar numa sociedade. Os homens se tornam frios ao passo que as garotas envelhecem, e todos nós perdemos nosso charme no final das contas. Mas quadradas ou em formato de pera, essas pedras não perdem a forma. Os diamantes são os melhores amigos de uma garota. É natural, é universal, sempre aconteceu de um palhaço de 80 anos, multimilionário, casar com uma menina que podia ser sua bisneta. Esse tipo de aberração sempre esteve aí. Tem homem rico com esposo da mesma idade que ele? Eu nunca vi se tem. Michel Temer casou com uma menina 42 anos mais nova que ele. Começou a namorar aos 19 com a menina. A menina tinha 19 anos. Gente, pelo amor de Deus. E quando você vê uma menina bonita, nova, com asilo desse, se diz o quê? Estão juntos por dinheiro, capitalismo, amor inventado para vender minha calça. É muito profundo. Então, quando vem uma senhora que acabou de ser trocada por uma mulher com metade da sua idade e fala de onde vem a necessidade dos homens de ficar com uma criança de 19 anos, é daqui, ó. Ele é o seu rapaz quando as ações estão em alta. Cara, sério. Mas fique atenta quando elas começarem a cair. É quando esses parasitas voltam para suas esposas. Os diamantes são os melhores amigos de uma garota. Agora a gente entende o porquê da cena dessa canção ser tão copiada na história. É o retrato de uma sociedade absurdamente doente. Uma sociedade cristã em que a infidelidade masculina é a norma. Homens traem, é natural. Quando tem dinheiro, os machões ficam aí na vida. Quando perdem, volta pra tolar. A canção apresenta essa relação extremamente doente que eu vejo quando eu converso com as prostitutas de rua. Esses parasitas. Aqui, quando eu converso com as prostitutas, elas dizem: esses homens são lixo. Ou seja, elas emulam interesse em homens que elas acham que são lixo, mas deitam com eles por dinheiro. Diamantes são os melhores amigos de uma garota. Por outro lado, esses homens pagam por sexo com mulheres que não gostam deles e eles não gostam delas porque veem como objeto, deixando sua esposa em casa e depois querem falar de moralidade. É sobre isso que Marilyn Monroe trata. O tempo passa e a juventude vai embora e você não consegue se levantar quando perde o equilíbrio. Com costas doídas e joelhos torcidos, você se recupera na Tiffany's. É natural que o velho seja descartado, seja um peso? Todas as sociedades que antecederam a nossa trataram seus idosos como um problema digno de uma casa de repouso? Claro que não. O indígena brasileiro, ancião, não era detentor do conhecimento, de uma experiência respeitáveis? O preto velho escravizado não era um guru? De onde vem essa lógica de um idoso ser algo negativo? Porque não produz, porque não curte a vida, e curtir a vida é gastar dinheiro disso. Mas mesmo que você seja velho, a Marilyn nos diz, o importante é você ter dinheiro para gastar em uma loja de joias. É ter dinheiro. E não, surpreendentemente, a Beyoncé, em 2016, nos canta uma frase bem curiosa sobre o racismo. Sempre fique graciosa, a melhor vingança é o seu dinheiro. Tanto esse trecho de Beyoncé quanto de Marilyn Monroe tratam de um só ideal, outro errada. Diamantes, diamantes, não estou o ideal capitalista, né? De padrão de beleza. falando de imitações, mas os diamantes são os melhores amigos de uma garota. É assim que termina, forte, profundo, e agora a gente entende a influência social, cultural, não provocada por Marilyn, mas representada por ela. Ela é branca, bonita, maquiada, depilada, com curvas, sensual, cabelo penteado, ou seja, ela é o conceito de feminilidade. Quando alguém diz, você é uma mocinha, não pode fazer isso, está dizendo, sem saber, se adeque à imagem de Marilyn Monroe. E não é só isso, Marilyn Monroe representa o espírito de uma época, um sistema econômico. Marilyn Monroe é os Estados Unidos da América. Então minha pergunta de hoje é, olhos desatentos, vocês realmente acham que a imagem de Marilyn Monroe é lembrada por acaso? É isso, gente. Acho que deu para vocês terem noção da profundidade do símbolo Marilyn Monroe, de tudo que ele carrega. E que a gente tem que ter olhos atentos para essas coisas, que nada é natural no sistema capitalista que a gente vive. E era isso que eu queria mostrar para vocês com esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido. E é isso. Se você gostou, chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ama a Marilyn Monroe. E é isso. Beijos, até o próximo.